Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Lápis e caneta na mão, que hoje nós iremos corrigir os nossos exercícios. Tem a ver também aí com o seu corpo, com a sua saúde, a ver também com o nosso conteúdo que a gente já estudou junto com vocês. Então, atenção que a gente está aí no quadro virtual, na nossa terceira etapa, terceiro semestre, dentro da grande área de consideração de ciências da natureza. Nós estamos no módulo 2, unidade 2, atividade fixação 1. Nós vamos ter 3 exercícios importantes para você recordar também o seu conteúdo. Bora lá? Primeiro exercício, nós já temos o gabarito, mas a gente vai entender por que é esse gabarito. Nós temos aí Universidade Estadual Adaptado a respeito da biosfera terrestre. Você lembra que a biosfera tem a ver com o nosso planeta, planeta Terra. Marque a única afirmativa verdadeira. Vamos conferir o gabarito da letra A. A partir do estudo de diversos lugares onde estão os seres vivos, é possível determinar ou delimitar o conjunto das biosferas. Beleza, até aqui. Uma floresta, por exemplo, uma lagoa, um rio, um mar, entre outros. Cada um desses conjuntos constitui um ecossistema, ok também. Lembra que o ecossistema é o conjunto de fatores bióticos e abióticos? Então tá aqui, ó, conjunto de fatores bióticos e conjunto de fatores abióticos. Lembra comigo que os fatores bióticos são os fatores que têm vida, enquanto os fatores abióticos são os que não possuem vida. Não possuem vida. Anota aí no seu caderno também, ok? Isso vai constituir o nome importante aqui para nós, que é o ecossistema. Vamos conferir as outras. Letra B. Em um ecossistema, vivem diversas espécies de seres vivos. Perfeito. O conjunto de indivíduos de uma mesma espécie em uma determinada área geográfica constitui uma população. Então, aqui está o erro, ó. População. Anotaram aí comigo? Vamos só marcar a alternativa, não. Vamos descobrir por que ela está errada ou está correta. Letra C. Os seres vivos só têm condições favoráveis de sobrevivência. Já está errado aqui, né? O ser vivo, ele tem lá várias condições onde, para ele sobreviver, é muito desfavorável e ele consegue, sim, adaptar aquele meio. Então, a letra C já está errada. A próxima que a gente tem aqui é relacionada aos organismos de cada população. Ocupam determinado lugar no ecossistema, será o seu nicho ecológico? Errado. Nicho ecológico é o papel desempenhado por uma determinada espécie. É a sua função em um habitat. Então, está errado a letra D. Já a letra E. Em um ecossistema existem diversas populações de espécies distintas. O conjunto de todas elas constitui um nicho ecológico? Não, constitui uma comunidade biológica. Então, se eu tenho um conjunto de populações, eu vou ter também um conjunto denominado comunidade, não nicho ecológico. O nicho ecológico é o papel que ele desempenha. Então, também não seria a letra E. Fácil? Precisava um pouco de atenção nessa questão, né? Na questão 2 aqui, a gente vai ter uma charge. Observem que as charges, elas aparecem como linguagens importantíssimas dentro das nossas avaliações. Ali ela vai estar relacionando a algum fato cotidiano. Observem lá para vocês conferirem junto comigo, vem. Na primeiro quadradinho aqui, esse aqui provavelmente, até onde eu me recordo, deve ser do Enem 2013. É do Enem 2013, PPL, isso. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Tá aqui nesse primeiro quadrante, né? Aí ele responde:
A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto e muito pasto. Ou seja, ela come grama, né? Já no terceiro fala, depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre o pasto e nós? Aqui a gente tem aí uma tirinha da Mafalda, né? Aí ele pergunta, a posição ocupada pela vaca na interação da tirinha é caracterizada como? Pois bem, se a gente levar em consideração que eu tenho a grama, e a grama é o produtor, e ela é consumida pela vaca, e depois o ser humano consome a vaca, aqui a gente teria o ser humano, o que a vaca estaria nessa posição fazendo aí? Ser humano. Ora, professor, dentro da cadeia alimentar, nesse caso aqui, a vaca estaria sendo o consumidor primário, uma vez que ela se alimenta da grama. E o ser humano estaria sendo consumidor secundário. Como ele perguntou, a vaca, a interação nela apresentada, nós temos aqui, letra A, consumidor primário, porque ela consome quem? A grama, e a grama, nesse caso aqui, é o produtor. Percebam que aí nós temos um fluxo unidirecional de energia em uma determinada cadeia alimentar. Professor, mas ela ficou muito simples, não era igual aquela que eu vi do gafanhoto, que é comido pelo sapo, o sapo pela serpente, a serpente pelo gavião, e ela é bem grande. Não tem a ver com o tamanho, mas o fluxo de energia dentro de uma cadeia. Então, fique atento para isso. Próxima questão na tela. Nós temos aí, as comunidades de seres vivos podem interagir ou interagir de várias formas em um ecossistema, mas a importância das relações ecológicas varia com o grau de dependência das populações, possuem entre si. Sobre esse assunto, assinale as interações ecológicas mostradas na figura abaixo. Vamos aqui ver com o professor então. Você tem aqui o milho, deixa eu habilitar minha caneta aqui de novo. Você tem aqui o milho, vou escrever para ficar bem nítido para você. Você tem aqui a galinha. Você tem lá em cima um ser humano. Você está em cima do ser humano com um verme. Um parasita, né? Poderia chamar isso aqui de parasita também. Poderia ser uma tênia, poderia ser uma lombriga. E eu tenho aqui um porco. Lembra lá o parasita do porco e da vaca? A tênia também a gente poderia levar em consideração. Então, já que você viu a imagem, ele vai perguntar o que para nós aqui, ó? Escolha uma opção. Vamos analisar cada uma delas. Letra A, o porco apresenta relação trófica de consumidor terciário. B, o milho representa relação trófica de decompositor. Opa, aqui ó, de cara você já vai tirar ela. Por quê? Decompositor são os fungos e as bactérias, você já aprendeu isso. C, a galinha apresenta relação trófica de produtor. A galinha pode ser o produtor? Sim ou não? Letra D, a solitária apresenta relação trófica de consumidor secundário. Letra E, o homem apresenta relação trófica de consumidor secundário. Pode ou não? E aí, se a gente analisar a questão, eu tenho aqui, ó, analise as interações mostradas na figura abaixo. Então, se a gente lembrar aqui, o porco representa a relação trófica de consumidor terciário, ele é o terceiro a consumir. Se o porco consome o milho, de cara aquilo é consumidor primário, ou seja, eu também vou tirar a letra A fora, tá? A galinha não pode ser o produtor, e sim o milho. O milho pode ser o produtor, tá? O milho. A solitária apresenta a relação trófica de consumidor secundário. A solitária está dentro do homem. Então, se o homem comeu a galinha e a galinha comeu o milho, galinha é primário, homem secundário, a solitária pode sim ser o terciário, tá?
O homem apresenta relação trófica de consumidor secundário? Vamos analisar. Se o homem comeu porco e o porco comeu milho, aí ele pode ser, assim, o consumidor secundário. Ele pode ser sim. Então, nós temos aí a letra D ou a letra E para você marcar qual que estaria mais próxima da realidade. Vamos lembrar que os produtores são relacionados ao milho. Beleza? O homem apresenta relação trófica de consumidor secundário, mas ele também poderia ser, e se a gente analisar aqui, a gente vai ver que verifica-se que a galinha alimenta-se do milho que corresponde ao produtor nessa cadeia. Dessa forma, a galinha apresenta comportamento de consumidor primário. Então, a gente tem que ver e corrigir a questão da internet. A galinha não tem relação de produtor, mas sim de consumidor primário. E aí você faz uma correção, tá? Mas ainda assim nós poderíamos levar em consideração a letra D e a letra E. Provavelmente essa questão a gente poderia anular ela, tá? Porque ela ficou e gerou alguma dúvida para o aluno. Então vamos lembrar aqui e eu vou apagar tudo só para a gente ter uma noção. Apagar. Vamos lá e lembrar o que a gente falou aqui para reforçar. Milho, nessa condição, ele vai ser o produtor. Se a galinha alimenta do milho, ela é o consumidor primário. Se o homem alimenta da galinha que alimentou do milho, ele é o consumidor secundário. Se o homem alimentou do porco, o homem também é consumidor secundário. Se o porco alimentou do milho, ele é consumidor primário. E se a lombriga ou verme aqui alimentou de todos esses que foi alimentado pelo homem, ele é considerado aqui consumidor terciário. Isso aqui referente à cadeia alimentar, ok? Então, independente do gabarito aí, você vai corrigir a sua questão colocando da forma que eu coloquei aqui para vocês. Fechou? Nem sempre o que a gente acha na internet está correto, não é verdade? Então, aqui a gente viu que a gente encontrou um errozinho na questão, que foi importante para a gente saber o que é produtor, no caso o milho, consumidor primário, no caso a galinha e o porco, e o consumidor secundário, o ser humano, e consumidor terciário ali, o parasita. Massa? Espero então vocês na nossa próxima aula de correção de atividades. Um abraço do Luiz Primodade, até mais, tchau, tchau, valeu!